Oi, gente! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Karinlane Costa e hoje nós vamos ver o tema representação do espaço geográfico. Então, já pega o teu caderno, já pega a tua caneta, o teu lápis, senta aí e vamos aprender, tá bom? Para a gente iniciar, nós vamos estar falando sobre representações do espaço. Nós já vamos estar falando com certeza de cartografia, né? Cartografia vem de carta, vem de grafia, estudo. É uma área de conhecimento que basicamente se preocupa em produzir, analisar, interpretar as diferentes formas de se representar a superfície, como os mapas, plantas, os croquis e outras composições. Agora você está vendo aí na sua telinha, tá? O mapa de Mercator. Esse é o primeiro mapa, representação global, tá bom? De 1587. Há uma grande diferença, né, gente? Olha que diferença dessa representação para as representações atuais. Olha, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cartografia é a representação geométrica plana, simplificada e convencional de toda a superfície terrestre, ou de parte desta, apresentada através de mapas, cartas ou plantas, tá bom? Vamos analisar agora a história da cartografia. Aí vai estar na telinha de vocês o mapa antigo de 1627. A forma moderna de cartografia começou a se desenvolver a partir do século VI a.C. em diante, tá bom? Os gregos e romanos serviram como pioneiros para essas representações. E há uma grande diferença dessas representações antigas para as representações atuais, né? Tendo em vista que hoje nós temos muitas tecnologias que antigamente não tinha. Tá bom? Vamos para a forma de representar a superfície? Então, tem 3 formas de representar a superfície terrestre. E agora nós vamos ver. Tendo em vista, gente, que a geografia, ela tem como objeto de estudo o espaço geográfico. Então, vai ter que representar tudo isso que nós estamos vivendo, tá bom? Então, vamos ver as 3 agora. As 3 são mapas, plantas e os croquis, certo? Vamos lá. Os mapas são representações do espaço geográfico visto de cima. Trata-se de uma representação plana e reduzida dos aspectos naturais e artificiais de toda a superfície terrestre, tá bom? E dentro desse contexto, há diferentes formas de representar, tá? Eu tenho como representar com temas baseados em bacias hidrográficas, por exemplo, rios, áreas de proteção ambiental. Eu posso fazer uma representação com base na questão econômica de determinado país, de determinado estado, tá? E é isso que nós vamos ver a seguir. Vamos lá? Aí a representação, só para você ver como é diferente da representação que nós vimos lá no início, no mapa de Mercator, tá? O planisfério ou mapa mundi. Olha ele visto de cima, né, como eu havia falado. Olha o polo sul, polo norte, observe, tá bom? Esse mapa. O mapa mundi ou planisfério é uma representação cartográfica plana em escala reduzida de toda a superfície do planeta Terra, como eu havia falado anteriormente. Agora, gente, nós vamos ver o mapa mundi e as coordenadas geográficas. Presta bastante atenção, tá? Na aula anterior, a aula 11, se você não assistiu, volta lá e assiste, viu? Nós vimos os meridianos e eu comparei o meridiano à tangerina, quando você descasca a tangerina e tem aquelas linhas brancas, certo? E aí você pode ver esse mapa aí com a cor verde e rosa, que ele é o mapa meridiano, tá? São os mapas dos meridianos. Tá? Tem a linha principal ali que eu havia falado, o meridiano de Greenwich. E esse outro mapa, na cor alaranjada com o amarelo, você pode ver que é dos paralelos, no qual tem a linha principal, que é a linha do Equador. Vamos fazer o seguinte, para você não se enrolar. Paralelo você pode comparar a uma laranja, tá? Você descasca a laranja e parte ela no meio. Esse é o paralelo,
tá bom? E aí a parte de cima é hemisfério norte e a parte de baixo é hemisfério sul. De baixo como? A partir da linha do Equador, do 0 graus. E o meridiano, como você está vendo aí, a tangerina, como eu havia falado, tá bom? É só uma comparação para que você não esqueça, porque geografia é muito importante, viu? As coordenadas geográficas de um determinado ponto da superfície da Terra são obtidas pela interseção de um meridiano e um paralelo. Quando um piloto de avião está sobrevoando, e aí ele fala, nós estamos na latitude tal, nós estamos na longitude tal. Então, é muito importante essa divisão, esse mapeamento. Vamos lá? As coordenadas geográficas, latitude e longitude. É muito importante, você está vendo aí, é como se fosse uma batalha naval, certo? Você está vendo aí vários pontinhos agora na tua tela. Tem o ponto F, o ponto B, A, C, G, o D. Eu vou encontrar agora o F para vocês. Vamos lá? O ponto F, claramente, ele está a 20 graus de latitude, que é a linha horizontal, tá? É a linha horizontal, 20 graus de latitude sul, porque está abaixo da linha do Equador, tá? Ok? Agora vamos achar o meridiano? O meridiano do ponto F é o seguinte, ele está a 120 graus ao oeste do meridiano de Greenwich, tá bom? Está a 120 graus oeste. Então, ponto F tá 20 graus de latitude sul e 120 graus ao oeste do meridiano de Greenwich, ok? Então, assim como encontramos agora o ponto F, você pode encontrar outros pontinhos analisando aí esse mapa. A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, como havia falado. E já a longitude é a distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich, como foi falado, inclusive, na aula 11, que você pode estar voltando e assistindo. Vamos lá? Os tipos de mapas. Como a gente está falando aí da cartografia, né? Então, a gente tem que ver os tipos de mapas. Os mapas, eles podem ser divididos em vários tipos, tá? Vários tipos. E a sua classificação ela vai variar de acordo com o tema tratado. Então, vamos lá? Eles podem ser mapas políticos, eles podem ser econômicos, eles podem ser físicos, históricos e os estilizados, né? Os artísticos, que nós vamos ver a seguir. Vamos lá, começando pelo político. O político, claramente, você consegue ver que está bem definidas as fronteiras, você pode ver essas linhas. Não se assuste, isso não significa que você não vai conseguir achar alguma coisa, porque você está vendo várias letrinhas, mas você consegue encontrar sim, como, por exemplo, você está vendo ali o nosso Acre, a capital Rio Branco, então você vê também a fronteira, Peru, Bolívia, a fronteira que nós fazemos, tá bom? Podemos responder essas perguntas agora? Vamos lá, vai ficar na sua tela. Quais são os estados? Você consegue responder olhando? Sim. Lógico que você vai você vai olhar de uma maneira minuciosa, cuidadosa, tá? Você vai ver quais são os estados, quais são as principais cidades. Existem portos? Aí vai te dar informação na legenda ali no cantinho. Se tem portos, se não tem, tá? Ok, se tem ferrovias e etc. Tá bom? Então, esse é um exemplo claro de mapa político. Vamos para a próxima. Mapa do estado do Acre, político de 2019. Aí na tela de vocês agora. Então, observe aí Rio Branco, Senador Guiomar, Bujari, né? E ali no cantinho a legenda. Gente, o que é aquela estrelinha ali, a Rosa dos Ventos, que você já teve esse conteúdo anteriormente, tá? Você vai saber sul, norte, leste, oeste, tá bom? O que é esse 80 km? Isso aí é a escala, tá? Porque um mapa, ele não pode ser representado do tamanho real, ele vai ter que diminuir, então vai ter uma proporção para poder você estar visualizando ele. Próximo. Esse aí é um exemplo do mapa mundi de 1519. Olha quanta diferença, né? Esses são exemplos de mapa histórico, esse é o exemplo. São mapas antigos,
São mapas que geralmente têm uma aparência bem rústica, tá? Envelhecida, parece uma decoração, né? É um mapa que é bem utilizado, assim, como se fosse algo bem decorativo atualmente. Por quê, gente? Naquele tempo não existiam as tecnologias que tem atualmente, então não eram mapas imprecisos, eles não tinham as precisões que tem hoje em dia. Nós temos imagens de satélites, então nós podemos mapear com maior precisão cada território, tá bom? Vamos para o próximo. Mapas históricos do Brasil. Esse aí é de 1519. Esse mapa aí, claramente, você pode ver que era do período colonial. Você vê algumas pessoas trabalhando, os indígenas, tá? A vegetação. Vamos analisar outro. Mapa do Brasil de 1922. Gente, olha quanta diferença! Desse mapa de 1922, o Acre não era Acre, era território do Acre. Não existia Mato Grosso do Sul era só Mato Grosso, né? Tocantins, não tinha Tocantins, era Goiás, e Goiás com Z ali, tá? Então, há toda uma diferença essa projeção de 1922. Então, tiveram bastante mudanças. Vamos agora ver o que são mapas físicos. O mapa físico vai representar, no caso aí está representando as altitudes, né? Onde tem baixas altitudes elevadas, né? E é representado pelas cores, ok? Você vê aí no Acre, no Amazonas, uma planície, né? Representada pela cor verde. Quando você está vendo essa coloração mais marrom aí na sua tela, significa áreas que têm algumas altitudes, são altitudes mais elevadas, tá bom? Esse mapa físico, ele pode ser um mapa hidrográfico, pode ser mapa de clima, tá bom? Mas esse aí representado é relevo. Vamos pro próximo? Esse é um exemplo de mapa estilizado, tá? Um exemplo desse tipo de mapa é a projeção de anamorfose, que é essa que você está vendo na sua telinha. Essa representação aí é bem geométrica, digamos assim, e você pode estar analisando, ele é um mapa de população, mapa demográfico, tá? Que ele está falando sobre os milhões de habitantes que tem. Próximo. Outros mapas temáticos, mapas demográficos, tá? Tem mapas econômicos. Esses daí são exemplo. Gente, mas o que eu vou representar no mapa econômico? O PA, por exemplo. O que é o PA? População economicamente ativa, aquelas pessoas que estão trabalhando, né? Aquelas pessoas que pagam seus impostos. Então, tudo isso vai estar no mapa. O índice da população, tá bom? A questão do financeiro brasileiro. Então, tudo isso vai estar no mapa econômico. Agora, para trazer uma atualidade para vocês, esse mapa é de 12 de abril, agora de 2020, que é o motivo de nós estarmos, inclusive, aí na telinha de vocês. Essa é a distribuição dos casos confirmados de Covid aqui no Acre, tá? De 12 de abril. Olha como tinha poucos casos, né? Em vista do que nós estamos enfrentando atualmente. Então, esse mapa aí, ele é um infográfico, né? São mapas utilizados em jornais, mapas, manuais, aqueles gráficos para dar os índices para vocês, né? Do que tem ocorrido, tá bom? Vamos pro próximo. Vamos lá. Agora nós vamos exercitar rapidamente essa questão. Leia o fragmento do texto a seguir e responda. Para esse mapa, a leitura de mapas é essencial para entendermos o espaço em que vivemos. Eles podem nos fornecer informações como, por exemplo, qual é a capital do nosso estado? Quais cidades se situam os aeroportos? Se existem portos? Para esse tipo de pergunta que foi feita aí na sua telinha, que tipo de mapa que eu vou usar? Eu vou usar o mapa histórico, político, demográfico? Eu quero fechar a nossa aula com essa resposta aí. Histórico, político, demográfico ou econômico? Quando eu vou falar em quais cidades se situam aeroportos? Vamos lá? Eu estou falando de um mapa político, tá bom? É um claro exemplo. Olha, eu espero que você tenha compreendido a nossa aula. Não esqueça de acessar o nosso portal, tá bom? Se cuidem!